Olá, sou a Neia Basile, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu fiz um teste de um pãozinho econômico. É a primeira vez que eu fiz essa receita, gravei para vocês verem. É um pãozinho que não vai ovo, não vai leite e não vai manteiga. Diz minha filha que é vegano, mas eu acho que seria vegano se não precisasse pincelar o ovo no final da receita. É esse pãozinho aqui. Deu 17 unidades, é bem prático de fazer, vou deixar tudo na descrição do vídeo e também os custos de tudo que eu gastei. Vamos lá? Então, vamos lá a receita. 1 quilo de farinha de trigo. Você deixa vocês deixam pelo menos umas 100 gramas reservado. Depois no final eu vou falar quanto que ficou. Acabei nem usando 1 quilo todo, que depende da farinha. 10 gramas de fermento biológico e 150 gramas de açúcar. Aí vocês vão mexer bem toda essa parte seca aí. O açúcar, a farinha e o fermento biológico seco. Até deixar eles bem misturados. Dependendo da farinha, nem uso 1 quilo toda, tá? Eu acabei não usando 1 quilo inteiro. Agora adiciona 120 ml de óleo. O óleo é da sua preferência. Pode ser óleo de soja, eu usei óleo de soja. Pode ser óleo de girassol. O óleo que você preferir. A água é 500 ml de água morna, não pode ser quente. Ela tem que ser morninha. Aí você vai adicionando aos poucos, vai misturando. Adiciona mais um pouco de água, mistura novamente. Gente, pão não pode ter muita pressa. Tem que ir com cuidado, com carinho. Isso daí eu falo sempre para as pessoas. Fazer pão é uma arte. Tem que gostar do que tá fazendo. E eu achei essa receita muito prática. Dificilmente uma pessoa que não vai conseguir fazê-la. Vai esses 500 ml todinho de água morna. Aí depois a gente vai adicionando novamente farinha. Essa massa não é uma massa muito seca. Ela vai ficar um pouco grudando na mão. Ó, eu tô misturando aí com a colher. Mas daqui a pouco eu já vou pôr na pedra aí na bancada para começar a sovar. Ela fica uma massa bem bonita, bem macia, bem fofinha. Eu gostei demais de trabalhar com essa massa. Apesar, né, além, né, de ser uma receita bem econômica. Olha, por último, é o sal. 10 gramas apenas de sal. O gasto é bem pouco dessa receita. Ó, ela tá começando a ficar durinha. Então, eu já vou jogar ela na pedra, colocando um pouco mais de farinha de trigo e logo já vou colocar ela na pedra, pra gente poder sovar ela melhor. Pode ver que ela vai desgrudando da mão, mas mesmo assim, fica ainda uma massa um pouco pegajosa. A gente não põe muita farinha, porque depois que você assar esse pão, ele vai ficar um pão seco, né? E não é gostoso um pão seco, né? Um pão macio. É bem gostoso. A gente vai só dosando bem a farinha. Depende da farinha que usa. Essa farinha que eu usei, eu não precisei usar 1 quilo dela. Mas eu vou testar com uma outra farinha. Eu não vou dar as marcas aqui. Cada um usa a farinha que quer. Sendo uma farinha tipo 1, pode ser qualquer uma. Ó, joga um pouco de farinha de trigo na bancada e joga a massa aí. Eu sovei essa massa mais ou menos uns 20 minutos, né? Mais ou menos uns 20 minutos. Eu fiquei sovando ela
A dela tá mais ou menos aquele ponto de véu, né, ó. Tá vendo? Você vai dobrando e vai esticando, dobrando e esticando a massa. Ela é leve, não dói os braços para fazer isso. Olha lá, vai esticando bastante, dobrando, esticando e dobrando. Gente, eu tô apaixonada por fazer pão. Não faz muito tempo que eu tô na culinária, não. E eu achei que eu nunca ia conseguir fazer pão. Acho que eu comecei a fazer pão faz uns 3, 4 meses, mais ou menos. Olha como a massa já tá. Ela já vai ficando mais lisa, ó, tá vendo? Mas mesmo assim ainda tá pegajosa, olha, tá vendo? Se você tiver uma espátula dessa, é ótimo para ir retirando ela da bancada. Aí põe mais farinha, porque elas dão uma grudadinha mesmo. Esse local que eu tô é um pedaço da minha pia, eu higienizei bastante. Lavei, higienizei, passei álcool. Já tinha o hábito de usar o álcool 70. Agora, então, nessa quarentena, a gente usa mais ainda. Gente, lava bem a mão, unhas curtas, é a melhor coisa. Aí, tá vendo? Ela fica um pouco pegajosa, mas acaba não grudando na mão. Mesmo assim, ainda adiciona um pouquinho mais de farinha. Vai colocando a farinha aos poucos, porque ela não pode ficar seca. Ó, vou mostrar o ponto de véu. Você vai abrindo a massa e ela fica até um pouco transparente, mas ela não chega a rasgar. Não consegui mostrar muito bem no vídeo, porque eu não olhei direito o que eu tava fazendo, né? Ó, mas dá pra ver sim, ó. Tá vendo? Ela abre, mas ela não rasga. Aí tá no ponto certo. Se quiser sovar mais um pouquinho, pode. Eu tenho hábito, às vezes, até de sovar um pouquinho mais. Aí põe pra descansar. O que eu acho perfeito e o melhor é pôr um plástico em cima. Então, coloco aquele plástico em sulfilme. Ele fica bem abafado. E a massa cresce mais rápido. Eu deixei a massa, acho que nem 30 minutos. Descansando. Aí eu tô brigando com isso filme, como sempre. Não tem jeito. Mas aí você passa uma camada, depois passa outra para ficar bem vedado. Ou então, se tiver um saco limpo, né? Uma sacola de plástico limpa que dê para envolver toda a bacia, coloca para crescer essa massa aí. E ela cresce bem rápido, bem rapidinho mesmo, fica bem vedado. Aí quando for ver, ela já tá bem crescidinha, né? É a primeira crescida que ela vai dar. Depois a gente vai colocar para crescer novamente, depois que modelar os pães. É bom também cobrir com uma toalha, né? Cobre com uma toalha ou um pano de prato. Deixa num lugar escuro, mais quentinho. Época de frio demora mais para crescer, né? Época de calor ele cresce bem mais rápido. Bem, passou uns 20, 30 minutos mais ou menos. Ó, ela já cresceu. Aí você vai tirar, colocar na bancada novamente, apertar essa massa para sair todo o ar dela. Essa massa eu pesei.
ela deu 1,7 kg. Então, eu fiz todos os pãezinhos pesados, um por um, tá? Então, deu 1,7 kg, o que eu fiz? Eu fiz cada pãozinho com 100 gramas. Então, deu 17 pãezinhos. Ai, que massa linda. Gente, tô encantada com essa massa. Eu gostei demais. Não fica uma massa seca, fica gostosa de trabalhar. Você tira bastante o ar e já dá para modelar. Se tiver espátula para ir cortando, a espátula ajuda bastante. Então, eu cortei. Aí, cada pãozinho eu fiz com 100 gramas. No vídeo não aparece a balancinha, mas eu acabei pesando. Ela tava do lado. E deu 100 gramas. Aí, você faz um rolinho. É bem prático para formar o pãozinho. Você faz um rolinho. E depois passa aquele rolo, né? De macarrão, que muita gente fala. O nome de rolo de macarrão. Eu nem sei se realmente é assim o nome. Abre a massa de um lado, abre a massa do outro. Tá vendo? Fica um pãozinho lindo. Aí depois você vai enrolando e puxando, enrolando e puxando. Se ela soltar da bancada, você segura a ponta dela, ó. Enrolando e puxando, enrolando, ó lá. Segura a pontinha. Olha, que pãozinho bonitinho. Olha lá, tá vendo? Aí dá uma passadinha na bancada, só para grudar a pontinha. A assadeira está untada somente com óleo. O mesmo óleo que eu usei na massa, o óleo de soja. O outro pedacinho eu fui pesar, 100 gramas também. Então, 1,7 kg, 100 gramas cada, deu 17 pãezinhos certinho. E eles cresceram bem, viu? Ela vai esticando, esticando. Não muito fino para ele não quebrar, né? Mas só o ponto que dá para você enrolar. Essa massa dá para fazer o formato que você quiser. Esse formato é o que eu mais gosto. Dá para fazer até aquele formatinho de pão de hambúrguer, se quiser fazer, né? Também dá. Eu vou fazer uma hora essa massa com um recheio doce, com um recheio salgado, para ver como é que fica. Adoro essas massas que é 1001 utilidades e prático. E dá para fazer e vender também, né? Eu vou dar o valor já que deu. Olha lá, põe um do lado do outro. Coloquei 4, 12 e o restante numa outra forminha para dar os 17 pãezinhos. Aí já era o último pãozinho que eu tava fazendo, enrolando. Eu já vou mostrar eles na assadeira. Nossa, pra mim é uma terapia fazer pão. Uma época que tá tão difícil as coisas, a gente se distrai, faz o pãozinho. Tão gostoso fazer isso. Olha as assadeiras aí. E a outra, ó. Deu todos esses. Agora a gente vai cobrir novamente com um pano. Se tiver um pouquinho frio no local, vocês põem num plástico, num saco plástico, depois põe um pano em cima. Ah lá, eu pesei, viu? Sobrou 50 gramas só de farinha, de 1 kg. Então, eu usei, na verdade, 950 gramas. Mas pode acontecer algumas farinhas, você usar um pouquinho mais. Aí, o pão já cresceu, tá? Como eu falo no vídeo, no começo, a minha filha fala que é um pão vegano.
Então, se a pessoa for vegana, ela não pincela os pães com o ovo. Porque é opcional essa pincelada. Eu gosto de pincelar. Todos os pães que eu faço, a maioria eu pincelo. Mas não dá necessidade, se não quiser. Eles cresceram bem e vão crescer mais ainda no forno, mais um pouquinho. Eu não deixo crescer muito pães, porque se você deixar crescer demais, quando você tirar do forno, o que acontece? Esse pão murcha, fica com um aspecto de murcho e não fica legal. Olha aí os pãezinhos prontinhos, assadinhos. Ai, gente, ficou muito bonitinho. Eu gostei demais desses pães. Aí eu coloquei na mesa. Eu acho que dá pra ver, olha, ele ficou bem macio. Ele tava ainda quentinho, olha, o tamanho da minha mão. Bem macio, olha. Pãozinho pra fazer de manhã, tomar um cafezinho da manhã, nossa. Acordar de manhã já com o cheirinho do pão. Eu nunca acordo com o cheirinho do pão, né? Aqui quem acorda com o cheirinho do pão é meu marido e minha filha. Mas ficou muito bom. Essa receita me rendeu o custo total de R$ 7,20.